Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo. Nós cantamos a música dessa mulher, né? Cantamos louvando a Deus, né? Mas dessa história, essa mulher samaritana. João capítulo 4. Vai ser uma leitura um pouco extensa, um pouco grande. E eu quero convidar você a prestar bastante atenção e refletir naquilo que vai ser lido aqui nessa noite. Amém? Você que trouxe sua Bíblia aí já encontrou? Amém ou misericórdia? Se não encontrou, pode dizer misericórdia. Não precisa ter vergonha não, que eu espero. João, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 30 e depois nós vamos pular para o 39 e vamos ler até o 42. O encontro que preenche a alma sedenta. Quero convidar você a refletir nessa noite. Se a sua alma está sedenta, se você está sedento, procurando por uma resposta, procurando por algo que preenche o teu ser, essa noite Deus reservou para você. Essa noite Deus reservou para nós entendermos que é somente nele que nós encontramos aquilo que preenche aquilo que nos falta. Amém? Vai falar assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim ele deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou a um povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para eu beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que você me pede água de beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria água, e eu daria água viva." Repita comigo: eu lhe daria água viva. "Mas você não tem como tirar, você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, os seus filhos e os seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água." No verso 16, "Vá buscar o seu marido", disse Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, e agora não é casada com um homem com quem vive. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, aonde os nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importarás se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai, em espírito e em verdade.
O Pai procura essas pessoas que o adoram deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adoram em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo isso. Então Jesus lhe disse: eu sou o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que não é ele, o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Agora no verso 39, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora nós cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele de fato é o Salvador do mundo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite, ó Deus querido, queremos colocar-nos diante do Senhor, meu Pai. Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti, meu Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir, ó meu Pai querido, a esse poço de águas vivas, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir essa noite, meu Pai, de encontro ao Senhor, meu Pai. Que a nossa mente, ó Deus, e o nosso coração possa estar cativa ao Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. E não deixe, ó Deus, que os nossos corações, ó meu Pai, estejam endurecidos, meu Pai, ao ouvir a Tua palavra, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos nessa série que fala sobre encontros transformadores. E não tinha como passar essa série de mensagens e não ter o encontro dessa mulher, uma mulher samaritana. Uma mulher que tem de fato um encontro com Cristo e a sua vida é transformada. E a sua vida é mudada. E nós, quando olhamos para os samaritanos, nós vemos que ele é um povo mestiço. Os samaritanos eram um povo que vivia uma mistura. Tinha alguns judeus e tinha outros povos gentios. Então era um sincretismo que a gente vai falar, que era uma mistura, não apenas de raça, mas também de religiões. Então era uma mistura ali, nesse lugar de Samaria, era uma mistura, os povos dali. Porque Samaria foi invadida, quando a gente vai ver lá em 2 Reis, vai falar sobre a invasão de Samaria, vai falar da invasão dos assírios, e eles invadem aquela terra, e por isso é essa mistura. E quando nós olhamos para os judeus quando iam caminhando para Jerusalém, quando eles iam de volta da Judéia para Galiléia, eles tinham essa rota e tinham uma outra rota que ficava mais longe o caminho, e mais difícil o caminho. Porém, muitos judeus, eles preferiam essa rota maior do que passar por Samaria, porque eles tinham essa rixa contra os samaritanos, eles tinham esse problema com os samaritanos. Então eles preferiam a rota que era mais longe, mas Jesus resolveu passar por ali, porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ele tinha um encontro marcado com aquele lugar. Ele tinha um encontro marcado com aquele povo que era considerado um povo imundo pelos próprios judeus. Apesar de ser de uma tribo, da mesma tribo, das 12 tribos, nós vamos ver isso nos estudos de quarta-feira, eles foram divididos em 2 tribos. E por isso que
existe essa rixa quando nós olhamos. No The Chosen, não sei quem estava aqui quando nós passamos essa cena, nós vimos a rixa que existia entre os judeus e os samaritanos. E muitos preferiam percorrer esse lugar que era mais longo, que era mais longe. Porém, era necessário Jesus passar por ali, como ele fala no verso 4. Em algumas versões ele vai falar, olha, aqui na minha versão ele vai falar, teve de passar por Samaria. Ou em outras versões ele vai falar, era necessário passar por ali. Então não foi o acaso que Jesus passou por ali. Não foi por ser a rota mais perto que Jesus escolheu passar por ali. Ele escolheu passar por aquele lugar porque havia uma mulher que, mesmo marcada pelo seu pecado, porque é isso que nós vamos ver que a mulher samaritana é, uma mulher que vivia em adultério, uma mulher que vivia em pecado, uma mulher que vivia fora das leis, mas Jesus, ele tem um encontro marcado com essa pecadora e o libertaria de todo o seu pecado e daria a ela a satisfação real da vida dela e daria a ela, de fato, uma água viva que a levaria à vida eterna. E foi por isso que Jesus passa por aquele lugar. Primeiro nós vemos aqui, nós encontramos uma mulher quebrada e sedenta. Nós encontramos uma mulher que ela ia buscar água ao meio-dia. Veja bem no verso 6. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Não tinha ninguém naquele poço. Por volta do meio-dia. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Presta atenção, vocês já pegaram água no poço? Qual é o horário que vocês preferiam para buscar água no poço? Ou lá na cacimba, lá embaixo? Qual é o horário, Josi? Opa, pela manhã e à tardezinha. Meio-dia não é hora de buscar água, meio-dia é o sol escaldante. Meio-dia não era a hora de estar indo naquele lugar à procura de água. Só que essa mulher, ela ia, seus Zé Tomás, num horário onde ninguém estava lá. Porque ela tinha um pecado, ela tinha uma vida quebrada. E a sociedade, aquelas pessoas, aquelas mulheres, jogaram ela à margem por causa do seu erro. Afastaram ela do seu convívio por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa da sua falha. Provavelmente ela também evitava o julgamento das pessoas. Ela não queria mais ser julgada e olhada pelos outros e os outros apontassem o dedo. Ah lá, tá vendo? Agora ela está com outro homem. Ela já casou a primeira vez, a segunda vez, a terceira, a quarta. Como se não bastasse, ela casou a quinta vez. E agora ela se encontra com um homem que não é o seu marido. Ela vive em pecado, ela vive em adultério. E essa mulher, ela foi jogada à margem, ela foi excluída da sociedade justamente por causa disso, por causa do seu erro. O seu erro levou ela até esse lugar. E provavelmente ela tinha vergonha disso. Ela sentia que em algum momento, se as mulheres vissem ela indo, ela seria julgada, ela seria apontada o dedo. Por causa disso, por causa da sua vida errada, por causa das escolhas que ela fez errada. Quantos de nós não fazemos escolhas erradas e buscamos a nossa satisfação no lugar errado? Essa mulher, ela procurava a sua satisfação, Joaci, no lugar errado. Ela achava que ela encontraria aquilo que completa a vida dela em homens. Aí ela se casou pela primeira vez. Só que ela não encontrou aquilo que ela procurava. Ela não encontrou aquilo que completava a vida dela.
E aí ela se separou, casa a segunda vez, e mesmo assim ela não encontra aquilo que buscava. Ela buscava saciar a sua sede interior com relacionamentos vazios. Mas a mulher parece que está muito distante de nós. Essa mulher samaritana parece que está a mais de 2000 anos de distância de nós. Mas só que quando nós olhamos para a nossa vida hoje, muitos de nós estamos procurando preencher a nossa satisfação e a nossa verdadeira alegria em lugares aonde nós não encontramos. Em lugares aonde cada vez mais que nós procuramos, mais nós queremos. Assim como essa mulher, o primeiro não satisfez ela, não foi do jeito que ela queria, talvez. O segundo do mesmo jeito, e assim foi. E ela ia trocando cada vez. E às vezes nós procuramos prazeres passageiros, sejam vícios, relacionamentos, status, fama, dinheiro. A gente quer isso. Olha só que interessante que Jeremias, capítulo 2, vai dizer: sobre essa questão de procurar em lugares vazios, em lugares aonde não vai nos dar de fato aquilo que falta em nossa vida. Jeremias capítulo 2, no verso 13, ele vai falar o seguinte: pois o meu povo cometeu duas maldades. Eles abandonaram a mim a fonte de águas vivas. Olha só, Jeremias, inspirado por Deus, ele falando isso. Eles abandonaram a mim a fonte de águas vivas, e como se não bastava, sabe o que o povo fez? Cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter a água. E quantos de nós cavamos cisternas rachadas, que não dá para reter água? Nós gastamos esforços procurando coisas que não trazem de fato aquilo que completa o nosso ser. E isso é uma cisterna rachada, aonde não vai acumular água, aonde não vai trazer vida, só vai trazer morte. Quanto mais nós tentamos e cavamos cisterna rachada, ou tentamos enchê-la de água, ela não vai se encher. E quanto mais nós jogamos água, quanto mais eu busco prazeres mundanos, mais eu quero. Se eu não me engano, Provérbios vai falar que o olho não se cansa de ver, nem o ouvido se cansa de ouvir, porque quanto mais eu vejo, mais eu quero ver. E aí está um problema do século 21, que já chegou no sertão. Internet, bênção. Mas a bênção pode virar uma maldição na nossa vida. Sabe por que os nossos olhos não se saciam de ver? E tudo que foi criado foi planejado para que a gente gaste o tempo. Sabia que até esse movimento, assim para cima, ele foi estudado por pessoas, porque é um movimento que te prende ali, e não esse movimento para o lado? Interessante. Interessante. Esse movimento prende a gente. Quantos de nós, às vezes, nos sentou e ficou procurando aquilo que saciasse, mas os nossos olhos nunca estão saciados, nossos ouvidos nunca estão saciados. Quantos de nós procuramos relacionamentos? Quantos de nós procuramos ser saciados em dinheiro, ser saciado em status, ser saciados em vícios? E quando eu falo de vícios, eu não estou falando apenas de cigarro e de bebida. Eu estou falando de tudo aquilo que te prende. Tudo aquilo que toma conta da tua vida por completo é um vício. E o vício, ele tem levado muitas pessoas para longe da verdadeira fonte de águas vivas.
E hoje em dia o vício a gente não precisa ir longe para se tornar um viciado. Dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, nós podemos nos tornar viciados, procurando a satisfação da nossa alma em coisas que não vão satisfazer a nossa alma, assim como aquela mulher. Aquela mulher agora, ela estava jogada à margem, tendo que ir buscar água ao meio-dia, sofrendo. Por quê, John Lennon? Ela não estava sofrendo por causa do evangelho. O pecado dela a jogou nessa condição. Veja bem, aonde o nosso pecado nos lança, aonde a maneira como eu vivo e como eu ajo me lança. Essa mulher foi lançada. Essa mulher, muitos apontavam um dedo para ela. Só que sabe de uma coisa? O homem, o Cristo, como ela fala, olha, aquele que é chamado de Cristo, quando ele virá, ele me explicará, nos explicará tudo isso, mas ela não ainda tinha compreendido que Jesus era aquele próprio que ela estava falando, era o Cristo. Jesus, no encontro com essa mulher, Jesus sabia que ela era pecadora. Jesus sabia, a Natália muito bem falou aqui, quando cantou essa música. Jesus, ele não nos aponta o dedo, ele não nos exclui. Jesus, ele sabia que aquela mulher era pecadora e Jesus, ele faz um improvável. Jesus não começa com uma condenação direta, mas com um simples pedido que faria aquela mulher se sentir útil. Reparou? Esse pedido de Jesus não é apenas um pedido para saciar a sede dele, é um pedido para fazer aquela mulher se sentir útil, Joaci, porque aquela mulher, ela sabia do seu pecado, ela sabia, por isso que ela andava sozinha, por isso que ela ia meio-dia para até aquela fonte buscar água, ela sabia do seu pecado, mas só que esse homem de Nazaré, ele faz algo improvável. Ele quebra o gelo com aquela mulher e começa a conversar com ela, mostrando que, mesmo pecadora, ela era útil. Quantos de nós nessa vida, por causa do nosso pecado, nós olhamos para a nossa vida e nós falamos, eu sou um inútil. Mas Jesus primeiro ele fala com aquela mulher, olha, me dê água, me dê um pouco de água. Jesus está fazendo aqui, rompendo algumas barreiras com aquela mulher. Existiam algumas barreiras da época que foram quebradas aqui por Jesus. Primeiro, a barreira cultural. Um judeu jamais falaria com um samaritano. Um judeu jamais chegaria para um samaritano e falando, ainda mais lhe pediria água, porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. E Jesus não apenas pede água naquela mulher, mas ele fala para os discípulos dele, ensinando também, vão até a cidade comprar alimento. Imagina aquilo na cabeça dos discípulos. Será que Jesus perdeu a noção de que os samaritanos são impuros, e essa cidade é uma cidade impura? Muitos vão falar que Zicar significa cidade dos bêbados. Muitos vão falar que é esse o significado para Zicar. Os discípulos talvez pensaram, Jesus perdeu a razão, ele perdeu, porque ele não sabe que esse povo é impuro. Mas eles não questionam. Eu estou pensando no que eles devem ter pensado. Na Bíblia não fala o que eles estão pensando, mas talvez eles estavam pensando nisso, porque eles são judeus. Em certa vez, se eu não me engano, Tiago e André,
André e Filipe, agora eu não lembro dos nomes. Passa um samaritano e ele fala, o Senhor quer que a gente ore para que fogo desça e queima eles? Eu não vou lembrar o nome agora. De tão rixa que eles tinham com os samaritanos. Porque eles consideravam impuro, segundo as tradições deles. Mas Jesus, ele rompe a barreira cultural. Jesus, ele rompe aquilo que era um muro para eles. Jesus, ele quebra aqueles muros da cultura. Talvez nós, hoje aqui, sertanejo, nós temos uma barreira entre nós e os índios. Talvez sertanejos tenham uma barreira a ser quebrada com os índios. Talvez. Porque a gente acha sujo, porque a gente acha, não, índio não sei o que é lá. Mas Jesus, ele chega, pede um copo de água para uma mulher que era considerada impura, para uma mulher que era considerada pecadora pelo seu próprio povo. Não apenas por uma samaritana, ela foi lançada fora até mesmo pelo seu próprio povo. O seu próprio povo excluía ela, e Jesus chega para ela e fala, e Jesus quebra ele rompe essa barreira cultural, ele rompe a barreira social e religiosa. Um rabino, um professor, um mestre, como Jesus era conhecido, ele jamais conversaria com uma mulher em público, porque isso era totalmente contra os preceitos daquela época. Era contra, mas ele quebra essa barreira. Jesus, ele quebrou tantas barreiras para nos encontrar. Jesus, ele quebrou tudo para nos encontrar. Ele se despiu de toda a sua glória para nos encontrar. Ele largou tudo aquilo que ele tinha, glória, riqueza, seu Zé Tomás, para marcar um encontro com nós. Para nos dar dessa água viva, assim como agora Adão, ele oferece para essa mulher. Ele rompe a barreira moral. Ele se aproxima mesmo conhecendo o passado dela. E quantas vezes nós criamos barreiras morais com as pessoas. Essa pessoa é pecadora demais. Não, essa pessoa, ela fez isso, então agora nunca mais eu converso com ela. Jesus não faz isso. E o pior é que agora eu falando, vem em minha mente talvez pessoas que eu criei essa barreira. Reflita. E muitas das vezes nós criamos essas barreiras achando que nós somos melhores do que os outros, achando que nós somos mais dignos, assim como os judeus. Nós somos muito hipócritas, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. E ele se aproxima dessa mulher, mesmo conhecendo que ela era uma mulher adúltera, uma mulher que vivia em pecados. Ele chega por essa mulher. Quantos preconceitos nós não temos de chegar para uma pessoa que pecou? Logicamente, Jesus não deixa o seu pecado também sem falar, sem mencionar sobre o pecado daquela mulher. Mas ele não chega falando, ei pecadora, ei adúltera, ei, você vai para o inferno. Jesus não chega assim. Jesus chega com humildade, com amor para aquela mulher. Pede água e começa a conversa. Talvez aquela mulher não tinha tido uma conversa há tempos, assim, com uma pessoa, sem ser julgada, sem ser apontada ao dedo, sem ser condenada. Talvez aquela mulher não tivesse tido nenhuma conversa assim,
Se Jesus atravessou a barreira para nos alcançar, será que nós não deveríamos também romper essas barreiras do preconceito, romper esses muros e alcançar aqueles que são desprezados hoje? Eu não estou falando para você fechar os olhos para o pecado, eu estou falando que você precisa demonstrar amor, assim como Cristo demonstrou amor por nós. Essa mulher, ela tem um encontro com alguém que não aponta o dedo para ela, assim como nós tivemos um encontro com alguém que não apontou o dedo para nós, mas estendeu as mãos. E Jesus fala, olha, aqui está a água viva que realmente sacia. Jesus oferece à mulher água viva no verso 10. No Antigo Testamento, essa expressão simboliza a vida que vem de Deus. No Antigo Testamento, em alguns lugares, por exemplo, Jeremias 2,13, que nós lemos, isso simboliza a presença de Deus. Isaías 55,1 vai falar sobre isso também. Zacarias 14,8 também fala. Isso simboliza a água viva, a presença de Deus. O que Jesus estava falando ali não era uma saciedade, uma saciação, não sei. Saciedade carnal. Ele estava falando de algo muito mais profundo. E aquela mulher interessante que fala, Senhor, então me dá dessa água viva, porque aí eu não vou precisar mais passar por humilhação de vir aqui, então me dá dessa água, porque aí eu não vou ter mais sede. Ela estava só olhando para a terra, ela só estava olhando para a situação dela naquele momento. Então me dá dessa água, porque eu não vou precisar mais vir aqui para buscar água. Eu não vou precisar mais passar essa vergonha de vir debaixo do sol quente, buscar essa água, eu quero. Só que essa água viva era muito mais preciosa do que uma água que a gente bebe. Era muito mais preciosa do que essa água. E olha que isso daqui é precioso, porque sem a água a gente não vive. Mas não tem como viver uma vida em abundância, uma verdadeira vida sem a água viva que é Deus, que é Jesus Cristo. Não tem como. E Jesus fala, olha mulher, se você soubesse o presente que Deus tem para você, a vida eterna, é isso que Jesus estava falando com ela. A conversa profunda que Jesus estava falando com ela ali era sobre a vida eterna, não era sobre simplesmente água. É essa que é a profundidade de Jesus. Em João, a água viva é a vida eterna dada pelo Espírito Santo. Somente possível porque aquele próprio que estava falando com ela tinha necessidade. Sabe o que ele faria? Há um tempo depois disso aqui, ele morreria e pagaria o preço. E não somente isso, ele ressuscitaria e agora está lá junto com o Pai, intercedendo por nós. Então veja bem, é esse a qual nós temos a possibilidade de ter um encontro transformador com Ele essa noite? Ou é esse que nós podemos sair daqui com as nossas vidas vazias, com as nossas cacimbas, os nossos poços rachados, procurando cada vez mais saciar em coisas mundanas, em vídeos pornográficos, em vícios. Mas ele está nessa noite falando, olha, aqui existe a água viva, eu posso lhe dar a água viva, a água que sacia, e ainda não apenas sacia, mas se torna uma água, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha no verso 14. O que ele vai falar? Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede.
ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A vida eterna de Deus, que é isso que falta em nós. Todos nós vivemos com algo que faltando em nós. Todos nós nascemos e crescemos com uma procura. E muitos procuram em drogas, muitos procuram em dinheiro, muitos procuram em fama. Essa mulher procurava em homens. Muitos homens procuram em mulheres. Saciar essa sede, saciar esse vazio que falta dentro do seu ser, mas esse vazio ele só é preenchido com Jesus Cristo de Nazaré. Esse vazio ele é só saciado a partir do momento em que nós nos encontramos com o verdadeiro dom de Deus, com a verdadeira água viva. Jesus, ele revela o pecado daquela mulher, no verso 16 ao 18, ele vai falar, olha, vai lá e chama o seu marido. Essa mulher fala, eu não tenho marido. Jesus fala, olha, você disse bem, porque você teve 5, e agora você está vivendo com um homem que não é o seu marido. Você já está indo para o 6º, e esse não é o seu marido. Você disse bem, mas ele faz com graça, levando ao arrependimento e não à vergonha destrutiva. E nós, muitas das vezes, quando queremos apontar e falar sobre o pecado de alguém, nós queremos levá-lo a uma vergonha que o destrói. Jesus não é assim. Jesus, ele fala, olha, com amor, querendo levá-la ao arrependimento, querendo fazer ela analisar de como ela estava vivendo errado e aquilo que ela estava sofrendo era por causa do pecado dela. Às vezes nós estamos sofrendo, meus irmãos, por causa do nosso pecado. Mas sabe qual é a tua e a minha esperança? É que Deus ele não vai apontar o dedo para nós e falar, você é um pecador. E vai nos destruir. Não. Ele vai falar sobre o nosso pecado, sim, porque a Bíblia nos exorta a viver uma vida santa. Ele vai falar, mas ele vai falar com amor, visando o arrependimento, visando a reconstrução de nossas vidas, não a destruição. Veja, Jesus em momento nenhum quis envergonhar aquela mulher. Jesus em momento nenhum, quando expôs o pecado daquela mulher, a intenção dele era machucá-la, em momento algum, mas ele com amor, ele traça uma conversa inteira e fala, vai lá agora, chama o seu marido. E aí ela mesma fala com a boca dela, eu não tenho marido. E aí Jesus já sabia do pecado dela. Jesus já conhecia o coração daquela mulher. Jesus já conhece o nosso coração. Pode ficar tranquilo que Jesus em momento nenhum vai apontar o dedo para o teu pecado e vai falar e vai te julgar e vai... Não. Jesus ele olha e fala sobre o nosso pecado, visando que a gente se arrependa. Então, se Jesus te exortou ou te exorta essa noite através da minha vida, se arrependa. Se arrependa e vá para essa fonte de água viva. Se arrependa e fala, Senhor, eu quero ter dentro de mim essa água viva que faz jorrar para a eternidade. Eu não quero mais viver a minha vida buscando a satisfação em coisas, em pessoas. Eu quero o Senhor. Às vezes nós precisamos olhar para Deus e de fato falar, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu estou errado, mas eu preciso do teu perdão.
Em momento nenhum ele vai criticá-lo, em momento nenhum ele vai falar, não, você é muito sujo. Para os judeus, aquela mulher era considerada uma mulher suja. Pelo seu próprio povo, eu já falei que ela era considerada suja. Para Jesus, ela é considerada alguém que pode ser transformada pela glória de Jesus, pode ser encontrada por Ele, pode ser mudada por Ele. Para Jesus, eu e você somos alguém que pode ser transformados pelo Espírito Santo, pelo dom de Deus, pelo presente de Deus. Basta querermos, basta olharmos para Ele e eu quero essa água, eu quero esse perdão que é oferecido, um perdão real, uma nova vida. É isso que Ele oferece a todos que se arrependem, a todos os que creem. É isso que Jesus oferece. E aquela mulher agora começa a falar sobre adoração. Parece que ela já entendeu essa parte, já entendeu o erro dela, e agora ela faz uma pergunta, um questionamento talvez teológico da época. Sabe por quê? Os judeus falavam que o lugar de adoração era Jerusalém. Então todos subiam para Jerusalém. E os samaritanos falavam que a adoração era no Monte Gerizim. E tinha essa disputa, e essa mulher agora, ela quer entender um pouco, parece de teologia, quer entender um pouco sobre Deus, sobre adoração, e pergunta, aonde é o lugar certo para adorar? Agora ela fala, essa pergunta dessa mulher é mais do que uma pergunta, ela entendeu o seu pecado e falou, Senhor, eu quero te adorar, aonde é o lugar certo para eu te adorar? Eu quero essa água viva. Essa pergunta dessa mulher é muito mais do que uma pergunta, porque ela fala, aonde é para te adorar? Eu quero te adorar. Aonde? Jesus responde que a verdadeira adoração não depende de geografia, não depende, mas é em espírito e em verdade. Em espírito significa no poder do Espírito Santo, não com formalismos vazios, não com cerimônias vazias, mas de verdade, não apenas para se aparecer, mas de verdade, de coração. A adoração não está fechada a um lugar, não significa vir apenas para a igreja, mas é adorar com a sua vida por inteiro. Era isso que Jesus estava falando para ela. Vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão precisar ir para Jerusalém ou para o Monte Gerizim, eles vão adorar em espírito e em verdade, eles vão adorar aonde quer que eles estejam. Eles vão ser adoradores, a sua vida vai ser em adoração, porque dentro dele agora vai fluir uma fonte de água viva que jorra. Adoração, amados, não é apenas cantar ou vir para esse lugar. Adoração não é apenas cantar os louvores que são feitos aqui, mas é ter uma vida em adoração. Que venhamos ter um encontro com Jesus nessa noite, um encontro que de fato transforme a nossa vida. Chega de buscar em lugares vazios, chega de buscar em lugar que não tem nada para você, chega de colocar água em cisterna rachada. Chega! Pare de buscar a sua satisfação em lugares aonde você não vai ser satisfeito. Jesus Cristo é a única satisfação. Quando nós estamos em Cristo, a nossa vida é transformada. E essa mulher foi transformada. Sabe por que ela foi transformada?
Porque o fruto do encontro dela com Jesus gerou testemunho. E aquela mulher, ela entendeu que o mestre não apontou o dedo para o pecado dela. E agora, sabe o que ela faz? Ela volta para a cidade que outrora excluiu ela, a cidade que em outro momento a lançou fora, apontou o dedo e falou, pecadora. Ela chegou e não falou, também eu não vou contar para ninguém não, eu vou ficar com essa água viva aqui só para mim. Não, ela largou o cântaro, ela largou as suas vasilhas que estava pegando água, deixou cair, correu para a cidade com alegria, falando, ei, eu encontrei um homem que falou tudo que eu fiz na vida. E olha só, o testemunho dela não é um testemunho, ele curou-me. O testemunho dela, Gabriel, não é, ele me deu um carro. O testemunho dela, ele falou tudo de errado que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? E me falou outras coisas, vamos ver. Com alegria. Agora, essa mulher que foi instrumento de exclusão, agora ela é um instrumento usado por Deus para falar com o povo do povoado. Venham ver o profeta. Não é esse o Cristo que nós esperamos há tempo? Não é esse o Cristo? Ela falou, olha, Jesus, quando o Messias vir, ele vai explicar essas coisas para nós. E Jesus falou, sou eu. E ela sai feliz e contente, porque o encontro com ela gerou o fruto do testemunho. A revelação de Jesus como Messias transforma aquela mulher de tal maneira que ela deixa o seu cântaro, símbolo da sua antiga busca. Ela deixa para trás aquela antiga busca e corre na cidade. Vinde e vede um homem. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho dela. Olha no verso 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher revelou. Ele me disse tudo o que fiz. Para você falar de Jesus Cristo, você não precisa saber teologia. Para você falar de Jesus Cristo, você não precisa, essa mulher não explicou. Ele falou que agora a gente vai adorar a Ele em espírito, em verdade. Não precisamos ir para o monte, para Jerusalém, não precisamos ir para o Monte Gerezim. Ela não chegou falando isso. Ela chegou testemunhando a vida dela. Aquilo que Cristo fez por ela. Veio um homem e falou tudo que eu tenho feito. Veio um homem e colocou o meu pecado na minha frente. E olha, o incrível, ele não apontou o meu pecado, mas ele falou que teria uma água que seria uma água viva e me traria vida. Muitos creram em Jesus pelo testemunho dela. E aí eles foram para ver, e no verso 40 e 42, vai falar, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos ouviram a sua palavra e creram. Eu não sei falar, eu não sei mencionar, eu não sei falar sobre Jesus, mas você sabe falar alguma coisa. Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou o meu ser. Vamos lá ouvir o pastor pregar no domingo. Vamos lá. Hoje a ferramenta que Deus usa é o pastor, é o missionário para falar sobre o evangelho. Então, se você não sabe, vamos lá, convide. Mas um encontro verdadeiro com Deus precisa gerar um fruto. E o fruto nessa mulher foi o testemunho. Testemunha aquilo que Deus fez por você. Deus não fez nada por mim.
misericórdia. Ele só morreu por você. Só isso. Só isso. Só pagou o preço que você deveria pagar. Ele fez muito por nós. Quem é alcançado pela graça não pode ficar calado. Não dá para ficar calado. Se você foi alcançado pela graça, não tem como ficar calado. Não tem como. Eu sempre uso essa ilustração de um caminhão passando, dando R$1.000 para cada um que chegar ali. Mas ele só dá R$1.000 para cada pessoa. Não tem como você pegar esses R$1.000 e ficar quieto para você. Não vou falar para ninguém. Se é R$1.000 para cada um, tá dando R$1.000, bora para cá. E por que Jesus, a gente não faz isso? Jesus é muito mais importante do que R$1.000, do que 1 milhão. E a gente não fala isso. Vamos lá ver. Vamos lá ouvir sobre a palavra de Deus, o que Ele pode fazer na nossa vida. Não se acovarde, meu irmão. Quem alcança a graça não pode ficar calado. O testemunho pessoal é uma poderosa ferramenta evangelística. Poderosíssima. Tem um estudo que vai falar que eles puxam lá aonde existia mais conversão, se era em movimento evangelístico, se era pelo rádio, se era pela televisão, se era pelo evangelismo de porta em porta. Aonde existia mais conversão é no tete a tete. Amigo falando para o outro. Amigo falando para o outro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei Jesus Cristo. Eu encontrei. Ei, o Messias está ali, aquele que falou tudo que eu tenho feito. Eu encontrei. Vamos também todos. Vamos todos ganhar essa água viva. Vamos todos para a eternidade. Não tem como eu caminhar para a eternidade vendo os meus irmãos caminhando para o inferno. Porque se eu estiver achando que eu estou caminhando para a eternidade e vendo os outros caminhando para o abismo, caminhando para o inferno e não faço nada, eu não estou indo para a eternidade com Deus. Eu só estou achando que estou, mas não estou. Porque não tem como não querer levar ninguém comigo para um lugar bom. Não tem como. Para a gente concluir nessa noite, o verdadeiro encontro com Jesus não humilha pelo pecado, mas demonstra amor e perdão. Se lembra do que Jesus fez por você? Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele não apontou o dedo para o nosso pecado. Quando você vê alguém que pecou, que errou, não aponte o dedo e fala lá, vagabundo. Fala lá, pecador, sem vergonha. Esse encontro traz a consciência de nossos pecados, nos levando ao arrependimento e a verdadeira satisfação nele. A verdadeira satisfação somente em Cristo Jesus. Não é em rapariga, não é em bebida, não. Em Cristo Jesus. Nele. Quem experimenta essa graça é chamado a compartilhar com os outros. Faça como a mulher samaritana, compartilha. Compartilha com os outros. Para que também eles bebam da água viva. Hoje Jesus continua encontrando pessoas à beira de poços vazios, à beira de procuras vazias, e talvez você é uma dessas pessoas hoje, em busca de um poço vazio que não pode satisfazer a tua alma. Mas Ele continua oferecendo água viva.
Se você está sedento, se arrependa e creia. No final da Bíblia, interessante, lá em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo, no verso 17, vai continuar fazendo esse convite. O convite permanece. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O convite ainda continua para nós. Venha e beba da água da vida. Venha enquanto há tempo, porque um dia não haverá mais tempo. Vem. Ah, mas eu sou pecador, não importa. Essa mulher samaritana também era. E conseguiu a vida eterna. E conseguiu beber da água da vida. Vem. Está com sede? Venha. E beba da água da vida eterna. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite, ó Pai querido, queremos nos colocar diante do Senhor, Pai. Deus, Pai, nós não queremos mais buscar em fontes secas. Deus, nós não queremos mais buscar a satisfação em coisas. Oh, meu Deus, nós queremos buscar o Senhor, ó Pai. Deus querido, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Quantas vezes, ó Pai, procuramos uma satisfação aonde não encontraremos, ó Pai, mas tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abra os nossos olhos, ó Pai, para ver o Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, ó Pai, para ver a Ti, Senhor Jesus. Deus, não nos deixe viver a vida sem beber dessa água. Não nos deixe viver a vida distantes do Senhor. Pai, nós queremos o Senhor, ó Deus. Pai, ajuda os meus irmãos, ó Pai. Talvez os meus irmãos estão aqui nessa noite, ó Pai, e muitos não têm forças mais para lutar. Estão desanimados, mas que o Senhor possa vir com essa água viva, meu Pai, e oferecer para cada um, ó Deus. Ó Pai, mova em nosso coração, Espírito Santo, para não endurecermos mais o coração quando ouvir a Tua palavra e o Teu chamado de venha. Tenha misericórdia, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.